Olá pessoal, essa é a segunda parte do vídeo que eu mostro para vocês todos os materiais que eu tenho para colorir os meus livros. Na primeira parte eu mostrei tudo que eu tinha aqui em casa e também alguns detalhes deles, como marca, pigmentação, o valor, onde eu comprei. Então se você ainda não assistiu o vídeo, eu vou deixar o link aqui no box de informações e também no final do vídeo para você conferir. O vídeo de hoje, que é a segunda parte, eu vou mostrar 10 dicas que eu preparei para vocês de coisas bem simples, mas que podem ajudar na hora de colorir os desenhos. Lembrando que eu não sou profissional, eu nunca fiz curso, e se ficar alguma dúvida ou vocês tiverem alguma sugestão de algum vídeo específico, de alguma técnica que vocês gostaram, é só comentar aqui embaixo que se der certo eu gravo para vocês. Então é isso, se vocês já gostaram do vídeo, já cliquem em gostei para me ajudar na divulgação, e agora é só conferir as 10 dicas que eu preparei para vocês. A primeira dica é fazer sempre testes nas últimas páginas do seu livro do material que você quer usar para colorir. É fundamental você fazer esse teste porque assim você não estraga o seu desenho e você consegue ver bem como cada material funciona na folha que você vai colorir. Dica número 2. Enquanto você estiver colorindo o seu desenho, é sempre legal ter uma folha em branco do seu lado para você ir fazendo testes de material. Não só para saber como o material funciona, mas também para testar tonalidades. Então eu sempre tenho folhas em branco do lado para testar giz pastel, para testar lápis de cor, canetinha, qualquer tipo de material. E eu sempre faço essas combinações para ver o que vai ficar melhor no desenho. Terceira dica, eu vou mostrar para vocês tipos diferentes de base para você colocar embaixo da página que você vai colorir. Sem base significa pintar diretamente na página sem colocar nada por baixo dela. Com base de madeira, eu vou usar a prancheta, que é um material que você encontra em papelarias, em livrarias, que é um material de madeira mais resistente. Vou testar também colocando essa prancheta embaixo da página. E também base de vidro, eu peguei um porta-retrato aqui em casa, tirei o vidro da frente e coloquei um pouco de fita ao redor para não me cortar, para não ter perigo de machucar a página também. Então ficou assim, sem base, com base de madeira eu usei a prancheta e uma base de vidro usando a parte da frente de um porta-retrato. Na minha opinião, a base de vidro é a que melhor fica na hora de colorir, porque ela é super lisa, ela não é porosa, então ela consegue pigmentar melhor o lápis e você precisa colocar menos força na hora de colorir. Na base de madeira, eu noto que fica um pouco poroso, por se tratar também de madeira. Então, no meu caso, eu não gosto muito desse efeito aqui. Ele fica um pouco falhado no meio, então eu ainda prefiro a base de vidro. E quando não tem base nenhuma, a gente precisa colocar muito mais força na hora de colorir. E isso pode acabar estragando o desenho, amassando o papel e também danificando a página de trás, porque você faz tanta força que começa a afundar a página, afundar o papel e não fica legal. E mesmo assim a pigmentação não fica das melhores. Então vocês podem perceber que o mesmo lápis de cor, aqui na base de vidro ele fica mais forte e preenche melhor o espaço. Quarta dica, agora eu vou mostrar para vocês duas formas que vocês podem apontar o lápis de cor e como fazer para aproveitar ele da melhor forma. Geralmente os apontadores não são muito bons, é difícil encontrar um apontador que seja excelente, que não quebre a ponta, que não arrebente a madeira do seu lápis. Então o que acontece? Tem apontadores que na hora que você vai girar o lápis aqui dentro, ele acaba torcendo a madeira e quebrando muito a ponta. O que eu mais gosto de usar é o estilete. Porém, o estilete, se você for criança ou ainda não tem muita habilidade, é sempre bom pedir ajuda para alguém para não se cortar, não se machucar. Eu gosto de usar o estilete porque a gente consegue controlar o quanto de material nós vamos tirar aqui na ponta, sem perder muito. A gente evita quebrar a ponta aqui na frente e também consegue controlar, deixar ela um pouco mais fina, um pouco mais do jeito que você gosta para colorir. Pronto, eu deixei a ponta mais fininha do jeito que eu gosto de usar para colorir. E o que acontece? Enquanto você estiver colorindo, essa ponta aqui vai ficando um pouco mais quadrada. Então você não precisa pegar e apontar novamente, para não gastar material. Você só vai afinando um pouco na pontinha e aí sim, quando essa ponta colorida ficar muito curta, você pode apontar de novo.
E diferente de quando a gente usa apontador, cada vez que a gente quer deixar a ponta fina, ele acaba pegando muito a madeira, muito produto e você vai ficando com um lápis curto de uma forma muito rápida. Então, na minha opinião, para economizar material, ou seja, economizar lápis de cor e deixar a ponta perfeita do jeito que a gente gosta na hora de colorir, eu prefiro usar o estilete. Quinta dica, agora eu vou falar para vocês 3 formas que eu utilizo o lápis aquarelável, o meu é da Faber-Castell. A primeira forma é pintando diretamente com o lápis em cima do desenho ou do lugar que você quer colorir e depois umedecendo um pouco o pincel que veio no próprio estojinho na água e passando por cima do lápis de cor. A forma que eu gosto de utilizar o lápis aquarelável é passando o pincel úmido diretamente na ponta do lápis e depois aplicando sobre o desenho. Dessa forma a cor, a tonalidade fica um pouco mais sutil. E a terceira dica é utilizar um cotonete úmido. Eu passo o cotonete na ponta do lápis e depois pode ser feito de 2 formas, dando algumas batidinhas para criar um efeito bem bonito no desenho, ou passando diretamente num sentido de zigue-zague. Então, vocês podem perceber que fica bem diferente uma técnica da outra. A que eu mais gosto de usar é aplicando o pincel em cima da ponta do lápis. Dessa forma, ele fica mais sutil, mais uniforme, não tem tantas manchas. Então, agora você pode testar em casa o que você acha mais legal e fazer nos seus desenhos também. Dica número 6. Você está lá colorindo, arrasando no desenho e a ponta do seu lápis aquarelável simplesmente quebra. Não jogue essa ponta do lápis aquarelável fora. Aproveite ela da seguinte forma. Coloca ela num copinho com um pouquinho de água, dilui ela bem, deixa ela diluir bastante. Depois você pode utilizar essa água colorida para aquarelar os seus desenhos. Dica número 7. Colorindo com lápis de cor. Eu vou mostrar para vocês o jeito certo e o jeito errado. É lógico que isso é uma dica minha e é o jeito que eu faço. Você pode fazer do jeito que você achar melhor. Então o jeito certo é sempre tentar colorir no mesmo sentido. E aqui no jeito errado eu vou mostrar para vocês como o desenho fica quando a gente vai colorindo em vários sentidos, sem muita direção. E olha a diferença quando a gente vai colorindo tudo no mesmo sentido e quando a gente vai colorindo de forma aleatória, um pouco para cada lado. Por mais que você vá repassando e reforçando para tapar, preencher todos os buraquinhos, não fica legal, não fica uniforme, então eu não gosto muito desse efeito aqui. E essa é a minha dica para vocês, tentar sempre colorir no mesmo sentido. Dica número 8, colorindo com canetinhas. Aqui eu também vou exemplificar para vocês o meu jeito, o jeito que eu acho certo e o jeito que eu acho errado de colorir usando uma canetinha. O jeito correto é sempre fazer pequenos traços e sempre na mesma direção, tentando colocar um traço do lado do outro, evitando de passar a canetinha no mesmo lugar mais que uma vez. E agora eu vou mostrar para vocês o jeito errado de colorir usando a canetinha, que muitas vezes o problema de vazar a tinta para o outro lado do papel é devido ao jeito que você está usando a canetinha. Então o jeito errado seria fazendo zigue-zague com a canetinha, passando ela várias vezes no mesmo lugar. Então olha só pessoal, o que vai acontecer? Além do desenho ficar manchado, não ter muita harmonia aqui no desenho, ele pode acontecer de vazar a tinta para o lado de trás, porque na hora de fazer o zigue-zague você passa a canetinha muitas vezes no mesmo lugar. Mas como eu sempre gosto de reforçar, é tudo questão de gosto e de estilo, cada um tem seu gosto, o seu jeito de colorir. Esse é o jeito que eu uso e que tem dado certo, não tem manchado o meu livro, não transfere para a página de trás. Mas você faça o teste aí e defina qual que é o jeito que você acha melhor. Dica número 9.
Muitas pessoas não sabem para que serve o lápis branco e eu vou mostrar para vocês uma das funções dele, que na verdade é uma das principais funções do lápis branco, que é auxiliar na hora de fazer um degradê, na hora de unir as cores mais escura, mais clara, uniformizar o desenho. Então eu vou mostrar para vocês fazendo a técnica com lápis aquarelável, só que claro, sem usar a função aquarela, e vou mostrar também usando um lápis normal. Então eu vou colorir essa primeira folha aqui usando esses tons aqui da marca Faber-Castell, a linha Aquarela. Fica assim, fica super bonito. O branco dá a transição do tom mais escuro para o tom mais claro e eu sempre gosto de ir arrastando do canto de fora para dentro e depois colorir bem no centro. Eu vou mostrar agora para vocês que esse efeito também pode ser feito com uma linha normal de lápis de cor. Ficou assim, eu usei um pouquinho também de preto aqui no final, na parte de cima e na parte de baixo, para evidenciar um pouquinho, mas eu fiz isso daqui para vocês verem que dá para fazer o degradê tanto com o lápis aquarelável quanto com um lápis comum. É só usar o branco para fazer a parte do centro que ele vai ficar desse jeito. Dica número 10. É sempre legal explorar outros tipos de materiais para criar texturas e efeitos diferentes na hora de colorir. Então eu vou mostrar aqui para vocês o uso do nanquim, da cola glitter e da tinta acrílica. Esse aqui é o nanquim que eu tenho, que é da Acrylex. Eu já testei ele no livro Jardim Secreto e ele não transfere para a página de trás. Então eu vou mostrar como é que é a pigmentação dele. Outra dica legal é usar cola glitter ou cola relevo para fazer algum relevo, algum detalhe num miolo de flor, no olho da coruja, nas borboletas. Dica é o uso da tinta acrílica. Essa que eu tenho é da Acrylex e é da linha Fosca, mas pode ser qualquer tinta acrílica à base d'água que vai dar certo. Esse aqui é um material bem legal, diferente, também fácil de trabalhar para criar texturas, efeitos diferentes, para fazer um diferencial mesmo no seu desenho. E essas foram as dicas que eu preparei para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu preparei tudo com muito carinho. Eu pensei em coisas bem fáceis, mas que podem fazer diferença na hora de colorir os desenhos. Se ficou alguma dúvida ou você quiser que eu faça um vídeo com uma técnica específica mostrando mais detalhes, é só comentar aqui embaixo que se der certo eu gravo para vocês. Então é isso, pessoal. Não esquece de clicar em gostei e de passar lá no blog para conferir todas as informações. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!